E aumentam as chances do Pedro sair do Flamengo? Que história é essa, Marquinhos? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, até o porquê. Acabou agora há pouco a reunião com o empresário do jogador e o Flamengo no ninho do Urubu. E o Zenit, que coloca condições para negociar o Wendel com o Flamengo. Vem comigo, Nação Rubro-Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que está chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir, para antes de seguir no vídeo, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. A sua inscrição é de graça e muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante para o nosso trabalho. E você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, compartilhar e seguir também a nossa página, é muito importante para o nosso trabalho. Quer botar uma farpelinha no bolso, já sabe, é na Bet Nacional. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado é o link para você poder fazer o seu cadastro 100% gratuito, porque na Bet Nacional com R$1 você já consegue fazer todas as suas apostas. Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar ainda e claro, muita coisa girando em torno desse assunto do Pedro. A gente queria até estar falando de muito mais outras coisas. O Flamengo tem um jogo importantíssimo na quinta-feira diante do Olímpia pela Libertadores, mas a não ida do Pedro para o CT do Ninho do Urubu hoje deixou a situação ainda, aflorou mais ainda a situação do Pedro. E através dos empresários, né, o Pedro explicou o porquê que não foi ao treino do Flamengo nesta manhã de segunda-feira. De acordo com os empresários do jogador, ele sentiu dores, né, no rosto, onde levou o soco, e também não estava se sentindo confortável para poder treinar. Essa seria a informação aí oficial, digamos assim, do Pedro. Cara, muito complicado toda essa situação, né, porque tem que ter muito pé no chão, muito controle. Os jogadores se reuniram com o técnico Jorge Sampaoli hoje, né, e deram, né, eles que deram apoio restrito ao Pedro, mas não concordaram com a ausência do atacante no treino de hoje. Além disso, também alguns atletas se incomodaram com o lado fominha, digamos assim, do jogador. Informação do GE, da Letícia Marques e também do Caemota. É uma situação bem complicada essa do Pedro. Por exemplo, a gente tem uns números aqui para trazer para vocês. O histórico do Pedro no Flamengo. Com Jorge Jesus ele foi reserva. Com Domi ele foi reserva. Com Rogério Ceni ele foi reserva. Com Renato ele foi reserva. Com Paulo Souza ele foi reserva. Aí com Dorival, titular absoluto, 6 técnicos. Aí Vitor Pereira reserva. Vitor Pereira titular. Com Dorival e Vitor Pereira titular. Só que com o Dorival titular absoluto e o Vitor Pereira foi titular na maioria dos jogos. E com o Jorge Sampaoli agora está sendo reserva. De 8 técnicos, o Pedro aí, ele foi titular absoluto com o Dorival, que botou o Gabigol e o Pedro para jogarem juntos, e foi titular com o Vitor Pereira, ou seja, 2 técnicos. Só que a gente pegar, por exemplo, fazer um comparativo, né, de minutagem do Pedro com o Dorival, né, e com o que ele foi titular absoluto, e com o Jorge Sampaoli, vocês vão ficar espantados, porque de acordo com o Datafut, né, que faz aí os status aí de minutagem, de números dos jogadores brasileiros, de futebol brasileiro, com o Sampaoli, o Pedro tem 60,5% de minutos em campo. Com o Dorival, o Pedro tinha, que era titular absoluto, 60,87 minutos. Então assim, irmão, por conta disso, muita gente não está entendendo o porquê dessa atitude aí do Pedro nos últimos dias. Até aí começaram a buscar e começaram a caçar. Por exemplo, em novembro do ano passado, o Davi Luiz falou sobre esse jeito um pouco mais difícil do Pedro de lidar com ele. O Davi Luiz, que deu uma entrevista em novembro do ano passado, falou o seguinte, abre aspas, a primeira vez que eu falo com o Pedro, ele fica com raiva. Pé da vida comigo, porque eu falei com ele de uma forma dura. O Pedro é um menino doce, um coração incrível, mas fui bem sincero e falei, dessa forma que você treina não vai acontecer. Você pode falar 1000 coisas para mim, mas algo que não tem como negociar, que é o trabalho, a dedicação. Você não querer evoluir todos os dias é inegociável. E as pessoas que trabalham em qualquer área para proteger o trabalho delas, quando perdem esse trabalho, não vão ter nenhum. Quem trabalha para evoluir, quando perder, vai ter inúmeras oportunidades. Fecha aspas. Palavras do Davi Luiz,
que é um dos líderes aí do elenco, em novembro do ano passado, quando o Flamengo conquistou a Libertadores aí da América, quando o Pedro estava querendo ir para as Olimpíadas, quando o Pedro deixou de ir para as Olimpíadas e tal, e por aí vai. Enfim, como eu disse, é muito complicada essa situação do Pedro, muito difícil aí para poder acertar isso, né? O Flamengo tinha esperança de acertar isso hoje, o Pedro não indo acabou tumultuando mais ainda. Era muito mais fácil ele ter ido, conversava com o São Paulo, ele falava com a diretoria, ó, não tô bem para treinar, não tá legal, vim aqui para não tornar um estardalhaço essa situação, e voltava para casa. O Flamengo não ia impedir, né? O Flamengo não ia ter problema nenhum, negociava lá, não ia ter problema nenhum, mas fosse até o CT do Urubu, conversasse e acertasse isso diretamente com o Flamengo, não deixasse acontecer da forma que aconteceu. Não julgo, né? Afinal de contas ele tomou um soco no rosto, irmão. Isso para um homem, principalmente, isso não é legal, isso não é bom. E acho que, cara, galera, até o Flávio Amêndola falou isso lá no programa lá da Band, falou assim, pô, cara, você já tomou um soco no rosto no teu trabalho? Você já tomou um soco no rosto do teu patrão? Já tomou um soco no rosto de pessoas superiores a você no seu trabalho? Então a gente não pode falar muito sobre isso, mas poderia ter sido dado uma amenizada também pelo lado do Pedro. Flamengo avalia aumentar a multa, né, que seria aplicada no Pedro após o atacante faltar ao treino. Informação aí do jornal o Globo, que após a falta, o jogador indicou que se apresentaria no Ninho do Urubu para fazer os trabalhos do dia, na parte da tarde. O clube deixou até à disposição profissionais para isso no período da tarde, no aguardo do Pedro, o que não aconteceu. Quem foi no Ninho do Urubu, agora há pouco, inclusive, que terminou a reunião, foi o empresário do jogador. O empresário do jogador foi lá conversar com o Marcos Braz, conversar com o Flamengo, formação do Felipe Fontoura, que o empresário deixou o Ninho do Urubu por volta das 7 horas, por volta das 19 horas e 10 minutos, e o que acontece é o seguinte... ele saiu do Ninho do Urubu e foi na casa do jogador para conversar com o jogador. A ideia do empresário, de acordo com o Felipe Fontoura, é convencer o atleta a não cometer nenhuma loucura, como, por exemplo, deixar o Flamengo. O pai do jogador está do lado contrário e não quer que o filho continue no Flamengo. Rapaz, aí eu pergunto, o Pedro tem quantos anos? Se o pai do jogador fosse um empresário, eu ficava quieto, mas ele tem um empresário para gerir a carreira dele. Entendeu? Claro que o pai, a mãe, os familiares têm a opinião, mas a decisão é dele, irmão. A decisão é dele. E outra coisa, o Pedro tem um contrato com o Flamengo, que não é pouco. Não é pouco. O contrato do Flamengo é alto com ele, é grande. São 60 milhões de euros a multa do jogador. O Pedro já é grande para tomar suas decisões. Então, espera que o Pedro pense aí com calma, raciocine com calma, para justamente essa do empresário não cometer nenhuma loucura de quero sair, quero fazer acontecer, enfim, e gerar problemas maiores. O GE trouxe a informação também que, além do Pedro, outro jogador já se recusou a ir para o aquecimento, quando foi chamado pela comissão técnica do São Paulo. Trata-se do Guilhermo Varela no confronto contra o Alcas pela Libertadores. Ele foi chamado, Varela, para o aquecimento e se recusou. Só que o atleta, né, se arrependeu naquela hora, pediu desculpa e foi aquecer. E o caso acabou não indo a público anteriormente, e o uruguaio não foi punido por isso, que ele se arrependeu, se desculpou e foi lá. Então, mostra também que está faltando um pouco mais de comando dentro do Flamengo, né, diretoria? Está faltando um pouco mais, que é situação recorrente. Aí o coleguinha vê, por exemplo, Pedro vê o Varela fazendo isso, por mais que tenha se arrependido, mas fez. Vê o Varela fazendo isso, se acha no direito de fazer também. Por isso que eu falo, para não virar bagunça, tem que acertar essa situação aí, essas coisas aí, para não virar bagunça. Bom, não tá dando pra gente falar do jogo, né, de outros assuntos, porque isso da situação do Pedro, enquanto não se resolver, é o que tá na flor da pele, e a gente vai trazendo para vocês e atualizando todos os momentos. Mas, trazer outro assunto diferente, questão do ano, o mês de julho do Flamengo, como terminou? Flamengo fez ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos em julho. Foram 5 vitórias e 3 empates. 2-0 no Fortaleza, 2-1 no Atlético Paranaense, aí empatou com o Palmeiras 1-1, 2-0 no Atlético Paranaense, aí empatou com o Fluminense 0-0, empatou com o América Mineiro 1-1 pelo Brasileiro, ganhou 2-0 do Grêmio e ganhou agora pelo Brasileiro 2-1 do Atlético Mineiro. Esse foi o mês de julho do Flamengo. Foi até um mês até bom, tem que melhorar um pouquinho no Campeonato Brasileiro. Com todas as vendas que o Flamengo fez até agora, incluindo a do Matheus França, o Flamengo já embolsou 48,7 milhões de euros. Cerca de 250 milhões de reais já caíram nos cofres do Flamengo com essas vendas. Matheus França, 20 milhões de euros.
João Gomes, 18,7 milhões de euros. O Pablo Maria, revenda, no caso, 2,5 milhões de euros. Mateusão, 2 milhões de euros. Ramon, 1,5 milhões de euros. Gustavo Henrique, o zagueiro, 1,4 milhões de euros. Vitor Gabriel, 1,1 milhões de euros. Tuller, 900 mil euros. Otávio, 500 mil euros. E o Marinho, 400 mil euros. Isso aí foram as vendas, né? Valores das vendas do Flamengo em 2023. Lembrando que a meta do Flamengo, 54 milhões de reais em vendas para 2023. Já passou isso com pés nas costas. Já que a gente está falando sobre venda, vamos falar sobre o Zenit, né? Porque o Zenit fez uma condição doida e claro que o Flamengo não vai aceitar. O Zenit pediu Pedro ou Vitor Hugo para poder liberar o Wendel para o Flamengo. Claro que o Flamengo se recusa, negou isso, não é isso que o Flamengo quer. E o Napoli entrou na jogada com 25 milhões de euros e o Flamengo aumentou essa proposta para 18 milhões de euros. Mas colocar o Pedro não está em condições, muito menos o Vitor Hugo, que é um garoto promissor nesse negócio. Pedro não está em negociação com o Flamengo. Pedro vai aparecer amanhã no CT, mas é o que a gente espera. Mas a gente não tem essa garantia que o Pedro vá aparecer. A gente torce para que o Pedro apareça, a gente torce para que o Pedro coloque a cabeça no lugar e vá resolver direto com o Flamengo para ficar tudo bem e a gente continuar no caminho aí, porque quinta-feira a gente tem um jogo importantíssimo. Para finalizar, o Al Hilal, até de acordo com o jornal o Globo, o Flamengo recusou também uma proposta do Al Hilal pelo Pedro, porque os valores eram vantajosos para o atacante, mas ridículos para o clube. O valor da oferta para o Flamengo eram 3 milhões de euros, 15 milhões de reais. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pô, o Flamengo não tá passando fome, não. É isso. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado. Pedir para você que chegou até aqui, não se inscreveu, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho e é de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like não, hein? Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha a nossa página e siga a nossa página. Isso tudo é muito importante. Amanhã a gente volta com muito mais informações. Espero que com notícias melhores para trazer para vocês. Tamo junto, ó. Aqui pelo canal no YouTube tem esses vídeos para vocês assistirem, tem muito conteúdo. Tamo junto. Saudações rubro-negras.